Graça e paz a todos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para nós. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26, que diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém, queridos? Isso é uma palavra que diz muito aos nossos corações. Tradicionalmente, esse livro de Lamentações, é atribuído ao profeta Jeremias. E sendo o profeta Jeremias quem foi um servo de Deus, um profeta na acepção da palavra, mas ao mesmo tempo um homem que viveu tempos muito difíceis, um homem que viveu tempos de dores, de lutas, de grandes dificuldades, é muito compreensível que diante de tantas dificuldades que ele enfrentou na vida, em algum momento ele relata essa expressão: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. De fato, mais do que ser um exercício mental, é especialmente um exercício espiritual. Trazer à memória o que nos pode dar esperança é algo de fundamental, é uma atitude fundamental para conseguirmos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades que enfrentamos na vida. Neste caso, Jeremias, nesse capítulo 3, na sequência do versículo 21, ele destaca, ele enumera alguns desses motivos que faz com que ele venha ter esperança. O que Jeremias trouxe à sua memória é também o que nós devemos trazer à nossa memória. Por exemplo, quando ele diz lá no versículo 22, as misericórdias do Senhor. E quando ele fala da misericórdia do Senhor, ele cita pelo menos 3 coisas interessantes. Primeiro, que a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diante do nosso pecado, diante das nossas falhas, diante das nossas omissões, diante da nossa fragilidade espiritual, é a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé, que nos mantém com chances de vida eterna, podemos dizer assim, né? E é muito interessante quando nós entendemos esse termo, misericórdia, conceito mais profundo dele, no original, vamos dizer assim, quando nós entendemos que misericórdia é, na verdade, composta de 2 palavras, que está relacionado com a ideia do coração voltado para o miserável, misericardia. É o coração voltado para o necessitado. E considerando Deus tendo misericórdia de nós, isso é um alívio, isso é uma grande esperança para nós. De fato, nós somos necessitados. De fato, nós precisamos sempre da ajuda. E esse coração de Deus voltado para nós, com certeza faz toda a diferença. O segundo ponto, além da misericórdia do Senhor, Jeremias também traz à sua memória o que lhe pode dar esperança. E ele enumera também a fidelidade do Senhor. E entendendo esse termo também, fidelidade tem a ver com a demonstração de zelo e respeito. Tem a ver com a lealdade. E é muito interessante quando nós vamos lembrar de um outro texto bíblico que está lá em 1 Timóteo. O texto diz que mesmo se nós não formos fiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Essa fidelidade, esse compromisso de Deus para comigo, para com você, é o que nos mantém de pé. Essa disposição de Deus de não abrir mão da sua obra-prima, de não abrir mão
daquilo que podemos dizer que somos nós, a matéria-prima, a obra-prima do Senhor, essa disposição de Deus de querer estar sempre perto de nós. Em determinado momento, o salmista, no Salmo 139, ele se espanta ao dizer: como fugirei da tua face, Senhor? Se eu for na mais alta montanha, o Senhor está. Se eu for lá no mais profundo abismo, o Senhor também me encontra lá. Não há como fugir da tua face. Isso por causa da fidelidade do Senhor. E é uma presença que não é para nos acusar, uma presença que não é para nos diminuir. É, na verdade, uma presença que nos mantém de pé, que faz com que nós venhamos permanecer firmes diante das dificuldades que nós enfrentamos. A fidelidade do Senhor é também algo para trazermos à nossa memória, para que nós venhamos ter esperança. Terceiro ponto que Jeremias lembra aqui, fala da bondade do Senhor. O versículo 25 diz: bom é o Senhor para os que esperam nele. E bondade, queridos, é generosidade, é benignidade, é a capacidade natural de fazer o bem. E é exatamente isso e da mesma forma que nós falamos a respeito da fidelidade, que Deus não pode negar a si mesmo, por isso ele permanece fiel, em relação à bondade, da mesma forma. A essência do coração de Deus é a bondade. E por isso nós temos esperança, porque nós servimos a um Deus bom, nós servimos a um Deus que tem um coração bondoso, nós adoramos a um Deus, temos comunhão com um Deus que está sempre disposto a demonstrar a sua bondade para conosco. É algo grandioso quando nós entendemos que tudo de bom que acontece conosco vem do Senhor. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, diz o seguinte, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não pode haver variação ou sombra de mudança. Queridos, isso é algo lindo, isso é algo maravilhoso. E por fim, quero também destacar o ponto 4, desse exercício, não somente mental, mas especialmente exercício espiritual que Jeremias faz para trazer à sua memória o que lhe pode dar esperança, o que lhe podia dar esperança, e é o que nós propomos para cada um de nós nesse dia. O texto diz, o versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor. E eu digo, por último, mas não menos importante, a salvação do Senhor é algo que deve nos manter de pé. Salvação do Senhor é algo que deve nos manter a esperança. E salvação tem nome, Jesus Cristo. Salvação tem uma atitude concreta, a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Queridos, se é possível a esperança, é porque um dia Jesus morreu na cruz para nos salvar. Se é possível a esperança, é porque um dia nós cremos que todo sofrimento, toda luta, toda dor vai passar, porque nós estaremos com Ele lá na glória. A esperança da vida eterna, a confiança na vida eterna é que nos mantém de pé, nos dá esperança. E por isso que, no nosso caso, faz todo sentido nós estarmos entendendo essa palavra como exercício espiritual. Assim como Jeremias, em determinado momento disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós também podemos fazer da mesma forma. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E assim como Jeremias enumerou, nós também podemos enumerar motivos para nos dar esperança. Primeiro, é a misericórdia do Senhor. Segundo, o texto diz, a fidelidade do Senhor. Terceiro, é a bondade do Senhor. E por fim, a salvação do Senhor.
Que essa palavra possa ficar gravada no seu coração. Deus te abençoe. Que Deus possa realmente estar te fortalecendo em todos os momentos da sua vida. Que de fato você possa fazer esse exercício espiritual. Traga à sua memória o que lhe pode dar esperança. Deus abençoe a todos.